A lua cheia paira no céu, imponente. As sombras se esticam, como que escondendo segredos na escuridão. Uma figura se move nas sombras, um vulto sorrateiro. Seus olhos brilham com uma intensidade que não parece deste mundo. Ele não é totalmente homem, nem totalmente fera. Ele é o lobisomem, uma criatura da noite, preso entre dois mundos. Preparem-se, porque vamos nos aventurar no coração da lenda do lobisomem. A lenda do lobisomem é antiga, suas raízes são profundas e se perdem no tempo. Na Grécia Antiga, ouvimos histórias de Licaon, um rei que ousou desafiar os deuses. Zeus, o Todo-Poderoso, transformou Licaon em um lobo feroz. Da Grécia, a lenda atravessou o tempo e chegou à Europa medieval, onde se enraizou no imaginário popular. Foi durante a Idade Média que o lobisomem realmente ganhou sua forma icônica, sendo associado à bruxaria e à demonologia. A transformação é o coração do mito do lobisomem. É um processo aterrorizante e fascinante, onde o humano se perde e a besta emerge. A lua cheia é o gatilho, o sinal para essa mudança assustadora. Ela brilha intensamente como um farol prateado no céu, anunciando a chegada da transformação. À medida que a esfera prateada domina o céu noturno, o corpo do homem amaldiçoado começa a se contorcer. Cada músculo, cada osso, responde ao chamado da lua. Ossos se quebram e se reconstroem, músculos se contraem e crescem descontroladamente. A dor é excruciante, mas inevitável, parte do preço da maldição. Sua pele se rompe, dando lugar a pelos grossos, e as unhas se transformam em garras afiadas. Cada mudança é um passo mais perto da besta interior. Seus sentidos explodem em um turbilhão de cheiros, sons e visões. O olfato se aguça, os ouvidos captam até o menor dos ruídos, e a visão se adapta à escuridão. A mente humana, antes racional, é dominada por um instinto animal incontrolável. O homem se perde, e o lobisomem toma o controle, guiado apenas por seus impulsos primitivos e ferozes. A transformação está completa, e a fera está solta. A maldição do lobisomem é um tema que se repete nas lendas. Em algumas culturas, acredita-se que a maldição seja hereditária, passando de geração em geração. Em outras, é um destino cruel infligido pela mordida ou arranhão de outro lobisomem. Alguns ainda acreditam que a licantropia é uma forma de possessão demoníaca, como um encosto que toma conta do corpo. Seja qual for a origem, a maldição do lobisomem é vista como uma punição, uma marca de vergonha que leva ao isolamento. A lenda do lobisomem não se limitou aos contos populares. Ela invadiu os tribunais e a história, deixando uma marca indelével na sociedade. Durante os séculos XVI e XVII, a Europa foi tomada por uma onda de caça às bruxas, onde o medo e a superstição dominavam. Várias pessoas foram acusadas de serem lobisomens, muitas vezes sem qualquer evidência concreta, vítimas da ignorância e do medo que permeavam as comunidades da época. Um dos casos mais famosos é o de Gilles Garnier, um eremita francês que foi acusado de ser um lobisomem e condenado à morte. Outro caso arrepiante é o de Peter Stump, um fazendeiro alemão que também foi julgado e executado por supostamente se transformar em lobisomem. Esses julgamentos mostram o poder da lenda do lobisomem sobre a mente humana, revelando como o medo pode distorcer a realidade. Os tribunais da época estavam repletos de histórias fantásticas e acusações bizarras, onde a linha entre realidade e mito era tênue. A figura do lobisomem, meio homem, meio lobo, alimentava o imaginário popular e se tornava um símbolo do desconhecido e do incontrolável. As punições eram severas e muitos inocentes sofreram nas mãos de um sistema judicial que buscava respostas em meio ao caos. A história dos lobisomens nos tribunais é um lembrete sombrio de como o medo e a superstição podem influenciar a justiça
e a sociedade. O lobisomem sempre fascinou a imaginação, tanto que conquistou um lugar na cultura pop. Desde os primórdios da literatura até os dias atuais, essa criatura mítica tem sido um símbolo de mistério e transformação. Da literatura ao cinema, da televisão aos videogames, o lobisomem atravessou os séculos. Ele se adaptou e evoluiu, refletindo os medos e desejos de cada era. Obras clássicas como O Lobisomem, de Clemens Hausmann, exploraram a dualidade do homem e da besta que existe dentro de nós. Essas histórias não apenas entretêm, mas também nos fazem refletir sobre nossa própria natureza. Com o cinema, o lobisomem ganhou vida na tela grande. Desde os primeiros filmes em preto e branco até as produções modernas com efeitos especiais impressionantes, ele continua a cativar audiências ao redor do mundo. De filmes de monstros clássicos a produções mais recentes, o lobisomem se tornou um personagem importante no gênero do terror. Ele é um ícone que representa o medo do desconhecido e a luta interna entre o bem e o mal. Ele também encontrou seu espaço em romances paranormais, histórias de vampiros e na fantasia urbana. Nessas narrativas, o lobisomem não é apenas uma criatura de terror, mas também um símbolo de sedução e mistério, explorando temas de amor proibido e transformação pessoal. O medo do lobisomem gerou várias superstições e remédios populares. Acreditava-se que a prata tinha o poder de afastar e até mesmo matar lobisomens. Outros remédios incluíam o uso de ervas e plantas específicas, como se fossem um antídoto contra a maldição. Em algumas culturas, rituais e encantamentos eram usados para tentar quebrar a maldição do lobisomem. Algumas culturas, no entanto, viam o lobisomem com uma mistura de medo e respeito, como se fosse um ser poderoso e digno de admiração. O que explica essa fascinação pelo lobisomem? Talvez ele represente nossos medos mais profundos, a besta primitiva que tentamos esconder dentro de nós. Ele incorpora a dualidade da natureza humana, nossa capacidade para o bem e para o mal. Mas o lobisomem também é uma criatura poderosa e livre, sem as amarras da sociedade. Em um mundo cheio de regras, o lobisomem nos lembra da existência de um lado selvagem dentro de cada um de nós. Mesmo com o mundo cada vez mais urbanizado, o fascínio pelo lobisomem não desaparece. Em todos os cantos do mundo, pessoas afirmam ter visto criaturas que se parecem com lobisomens. Alguns avistamentos podem ser explicados, mas e aqueles que não podem? Esses relatos modernos são como um lembrete do poder do mito e da nossa fascinação pelo desconhecido. O lobisomem deixou sua marca na mente humana. Sua lenda continua a nos fascinar, aterrorizar e desafiar nossas crenças. O lobisomem é um alerta, um lembrete da nossa própria natureza selvagem. Ele representa a luta entre nosso desejo por civilização e nosso fascínio pelo indomado. O mito do lobisomem manterá seu poder sobre nossa imaginação, nos lembrando dos cantos escuros da nossa própria natureza. A lenda do lobisomem ainda nos fascina e nos aterroriza. Nele vemos um reflexo de nós mesmos, da nossa capacidade para o bem e para o mal. O mito do lobisomem é um conto de advertência, um lembrete dos perigos de cedermos ao nosso lado animal. Mas ele também nos oferece um vislumbre de uma liberdade inebriante, sem limites. A lenda do lobisomem continuará a nos cativar e aterrorizar, nos lembrando de que algumas criaturas da noite nunca podem ser realmente esquecidas.